Bom, começando então, eu gosto, né, tem lá um método ABCDE do tórax, né, que as pessoas usam, né, para poder lembrar do que tem que olhar. Bom, eu acho que você tem ABCDE do tórax, ABCDE do abdômen, e aí daqui a pouco você tem um ABC lá do ACLS, tem um monte de ABC, né? Então você começa a confundir os ABCs, né? Eu acho que você precisa, de uma forma lógica, né, avaliar o raio-x. Tá? E essa forma lógica não vai exigir que você decore nada. Tá? Então, assim, eu gosto de avaliar de fora para dentro. Tá? Então, eu vou começar avaliando daquilo que é menos importante. Né? Então, eu vou avaliar os ossos aqui, né? Os ossos, no caso aqui, vou avaliar aqui o húmero, eu vou avaliar a escápula, a clavícula, corre a clavícula inteira para ver se não tem fratura de clavícula, tá? Às vezes se come, fraturas aqui, por exemplo, são fraturas que são não vistas às vezes, porque superpõe aqui o primeiro e o segundo arco costal em cima da clavícula, às vezes uma fratura que pode não ser vista, tá? Às vezes o paciente tem um braço amputado, você não viu, tá? Claro, se você estiver no pronto-socorro, você vai ver esse paciente ao vivo, né? Então não tem problema com isso. Mas às vezes tem um tumor ósseo aqui, você não viu. Eu estou precisando que você precise saber de tumor ósseo. Tumor ósseo, mas às vezes é algo tão exuberante que que isso vai te chamar atenção. Às vezes é um tumor, às vezes é uma metástase, né? E você precisa, pelo menos, achar que está alterado, né? Basta que você compare com o outro lado, né? Se não tiver igualzinho, tem uma coisa errada. E tendo uma coisa errada, no mínimo, você vai pedir um outro exame para que aquilo prossiga, né? Para que aquela investigação prossiga, mesmo que você não saiba, tá? Então, se você come, por exemplo, uma metástase no úmero, por exemplo, né? E esse paciente tem, sei lá, um tumor de mama, e que ele acha que está controlado aquele tumor dele, você fez um raio-x de tórax por sei lá qual motivo, e achei aqui uma metástase, cara, você precisa investigar isso. Às vezes o tumor recidivou e você está deixando passar, né? E eu não estou dizendo aqui que você precisa dar diagnóstico de metástase, você precisa só dar diagnóstico que está errado, que está alterado. Se você não tiver um método, se você pegar e olhar, começar a olhar direto para o pulmão aqui, você vai perder a lesão, porque você não vai olhar para o úmero, você não vai olhar aqui para a escápula, você não vai olhar para a clavícula, né? Então, começo olhando de fora para dentro, tá? Aí eu vou olhar aqui a escápula, vou ver se a escápula está aqui, se a escápula está ocupando, está no campo pulmonar, ver se é uma outra maneira também de você ver se o raio-x foi bem feito, né? A escápula tem que estar fora do campo pulmonar, e fora do campo pulmonar, por quê? Porque você sabe que foi bem feito, porque você sabe que o paciente abraçou o filme, né? Então ele abraçou o filme de raio-x e essa posição aqui, né, com o filme abraçado, é a posição que tira as escápulas do campo pulmonar, tá? Depois, eu não vou ver o pulmão de cara. Por que eu não vou ver o pulmão? Porque o pulmão é a estrela do jogo, né? Então eu quero ver por último. Depois eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a traqueia. Você falou que olha de dentro para fora. Sim, tá? Você pode passar o olho no pulmão já, ok. Isso que eu estou dizendo é que você vai ter que voltar nele, tá? Pelo menos nele você vai ter que reolhar, porque ele é a estrela, né? Então você tem que, né, dar atenção a ele. Então, olha o pulmão, tá? Antes do pulmão tem as costelas, então você vai ter que olhar aqui as costelas. E as costelas, siga a borda das costelas, siga a borda superior, a borda inferior e vai seguindo, né, até o fim, para você não comer fratura, tá? Pequenas fraturas são não diagnosticadas porque você não fez assim, porque você olhou aleatório, tá? Então, acompanhe aqui a costela, acompanhe, né, a borda superior, a borda inferior, tá aqui, ó, borda superior, borda inferior, vai acompanhando, né? E para ver se você não vê nenhum degrauzinho, para ver se você não vê nenhuma descontinuidade na cortical, tá? Então, acompanhe, vai acompanhando aqui, vai acompanhando, e não, para não perder fratura. Se o paciente relatou para você que tem dor do lado direito, cara, tenta olhar, né, mais ou menos, né, qual é o arco costal e vai em cima no raio-x, né, naquele lugar que ele referiu dor, tá? Olha as partes moles aqui também. Olha só, você vai ter que comparar partes moles de um lado com do outro. Às vezes tem um puta tumorzão aqui, ó, tá? E você vai identificar porque está assimétrico um lado do outro, tá?
Olha a mama, no caso aqui não tem, esse paciente não é mulher, né? Mas tem que olhar uma mama e olhar a outra. Às vezes o paciente tem mastectomia e você não viu, porque você não olhou, tá? Depois, olha aqui, ó, o hipocôndrio direito, para você ver o fígado. Vê que o diafragma direito tem que estar mais alto do que o diafragma esquerdo. Se tiver o contrário, tem uma coisa errada. Tá? Ah, mas pode estar ao contrário? Pode estar ao contrário. Se esse paciente tiver um pneumotórax hipertensivo desse lado, esse diafragma vai estar, esse emitório vai estar pressionado e ele empurra esse diafragma para baixo aqui e ele vai ficar mais baixo do que esse. Pode ficar mais baixo do que esse. Você tem que ver isso, você tem que achar que isso está completamente anormal. Né? Não é para ser assim. Esse aqui tem que estar mais alto que esse, porque o fígado ele vai fazer com que esse diafragma fique mais alto. Tá? Você tem que olhar, ver vaso aqui atrás, ó. Eu consigo ver vaso, tá? Por trás do fígado, tá? Eu consigo ver vaso. Você tem que ver, né, a borda, você tem que conseguir ver os vasos com clareza, tá? Igual você está vendo aqui, tá? Tem que ver o vaso com clareza até na periferia, tá? Se perdeu aqui a borrou, né, o contorno do vaso, tem problema, está alterado. Então, tem que ver o vaso com clareza, tá? Depois, né, que você viu aqui, ó, vi aqui, tem que ver bolha gástrica, tá? Às vezes não vai ser tão exuberante, mas em quase todos os raios-x você vai conseguir ver aqui a bolha gástrica. E nesse caso eu tenho estômago e eu tenho cólon aqui, que às vezes você não vai ver, às vezes vai, tá? Mas eu tenho aqui o ângulo esplênico, né? Esse aqui é o ângulo esplênico, é o cólon colado no baço, aqui do lado do baço, tá? Você não tá vendo o baço aqui, tá? Gente, eu sei que é o ângulo esplênico, eu tô do lado esquerdo, tá? Então, tem que conseguir ver essas estruturas, tá? Tem que ver sempre essas estruturas, ou 99% das vezes você tem que ver essas estruturas. Senão, não vai dar certo, tá? Segunda coisa que você vai começar a olhar depois é o mediastino, tá? E o que você vai ter que ver do mediastino? Você vai ter que ver as bordas, né? O que a gente consegue ver no mediastino é borda. A gente consegue avaliar as bordas e as estruturas que estão relacionadas com essas bordas, tá? As estruturas que na verdade, elas que representam essas bordas, né? E você sabe o que representa aqui, o que representa aqui, o que tem cada bordinha dessa aqui? Você tem isso medular na sua cabeça? Você sabe com clareza? Você sabe com certeza o que é cada coisa dessa? Se você não sabe, eu vou mostrar para você agora, tá? Eu vou mostrar para você agora.